Nós vamos falar agora a respeito da retomada das atividades econômicas. As atividades estão voltando e agora a mais nova atividade pronta para voltar é a dos eventos. Festas, buffets, esse tipo de evento. Como é que isso vai funcionar? Uma série de critérios precisam ser obedecidos. Indira Gomes ao vivo. Detalhes para nós aqui no nosso Jornal do Piauí. Indira, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Boa tarde a todos. A partir de hoje estão autorizadas a funcionar as atividades culturais e esportivas. Já podem reabrir alguns espaços, como museus, teatros, cinemas, zoológicos. As competições esportivas também podem voltar, mas tudo precisa obedecer às rigorosas determinações feitas pelas autoridades sanitárias. Isso inclui o limite máximo de 100 pessoas, o distanciamento entre elas de pelo menos 2 metros, a métrica que é feita de aproximadamente ou pelo menos 4 metros quadrados por cada pessoa, e esses espaços precisam obrigatoriamente ser abertos ou semiabertos. No caso de cinemas e teatros também. Cinema só pode acontecer se for naquela modalidade drive-in, em que as pessoas ficam dentro dos carros. E aí vai poder ter até no máximo 250 carros com 4 pessoas em cada um deles. E sobre essas recomendações a gente conversa a partir de agora com a diretora da Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, a doutora Tatiana Chaves. Boa tarde, doutora. Quais são as principais recomendações que serão fiscalizadas? Primeiro, boa tarde, Joelson, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Colocar, como você bem explicou, os protocolos. Eles, na verdade, hoje são 3 protocolos, estão sendo publicados. O de atividades de entretenimento, que você colocou, o protocolo 41. O de atividades esportivas, o protocolo 43. E o de atividades de patrimônio cultural e meio ambiente. Então, é primordial que nessa continuidade de retomada do calendário do próprio Piauí se siga rigorosamente as medidas de higiene, principalmente as medidas padrões, que já são bem conhecidas de toda a população. Distanciamento, higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool gel, uso obrigatório de máscara, colocar que todas as equipes de vigilância sanitária dos municípios do estado do Piauí estão fiscalizando esse processo. Mas a gente precisa pedir à população que tenha a compreensão que a pandemia não acabou, que o vírus está circulando entre nós e que esse risco epidemiológico ainda é uma das grandes preocupações das autoridades de saúde, representadas pelo Comitê de Operações Emergenciais do Estado do Piauí. A gente tem mais uma gama de serviços voltando a funcionar a partir de hoje. Como é que a Secretaria está estruturada para fazer essa fiscalização? E a senhora já tem sentido essa dificuldade a cada vez que aumenta a quantidade dos serviços autorizados a funcionar? Na verdade, a dificuldade ela é intensa, porque tem que existir o compromisso individual de cada cidadão. Se cada um não fizer a sua parte, não vamos conseguir nunca, gestores, empresários, trabalhadores, ter a redução da propagação da doença. Então, a equipe está fiscalizando, mas nós encontramos desafios que são desde ouvir determinadas situações desagradáveis aos técnicos das vigilâncias sanitárias, como as dificuldades que nós estamos tendo do cumprimento dessas medidas por todos que sabem que ela é primordial nesse momento de mitigação do risco do SARS-CoV-2. A gente vê essa dificuldade aqui na capital. Como é que está a situação no interior, onde as equipes de fiscalização são ainda mais reduzidas? As equipes mesmo, ela tendo os prefeitos municipais tendo reforçado nas secretarias municipais de saúde essas equipes, nós sabemos que não é só a equipe. A gente precisa, como é o que eu falei anteriormente, é do compromisso de cada um. E que esses ambientes, eles ao proporem essas medidas
quem está retornando a partir de hoje tem que estar colocando no próprio Piauí, acessar o sistema do próprio Piauí e responder aos itens que estão lá disponíveis relacionados ao protocolo específico que detalha as medidas e, a partir daí, ele vai colocar quais as evidências que ele tem que ele está cumprindo ou não esse protocolo. A partir daí, as equipes de vigilância sanitária acessam e fazem a liberação desse determinado serviço para que ele possa estar, a partir daí, autorizado a iniciar suas atividades. Hoje, a Secretaria de Saúde do Estado, o secretário, já assinou as recomendações técnicas relacionadas ao drive-in e relacionada ao processo de reuniões eleitorais, que também está sendo publicado hoje. Bom, a gente tem uma pergunta do estúdio. Joelson, a doutora Tatiana está sem retorno, mas você pode falar e eu transmito para ela, por favor. Tá, eu gostaria de saber qual é a punição que é prevista por conta do desrespeito eventual desses protocolos, Indira. Qual é a punição prevista no caso de desrespeito ao protocolo? Olha, Gelson, as infrações sanitárias, elas são previstas desde infração ao CNPJ, né, que é a empresa, como também ao CPF. Elas variam de multa de R$ 500 a R$ 15 mil. Mas, nesse momento, a Secretaria de Estado, o COI, solicita a todos os cidadãos, nós não queremos infração sanitária, nós queremos reduzir o risco de adoecimento, nós não queremos superlotar nossos leitos clínicos nem leitos de UTI, nós queremos que a população retorne de forma responsável com todas as suas atividades. Bom, antes de encerrar, doutora Tatiana, a senhora me falou que hoje deve ser emitido também no Diário Oficial, deve ser publicado as regras para as eleições. Que informações a senhora já pode adiantar? Na verdade, essas regras, elas foram um protocolo que foi discutido com o TRE, amplamente discutido, que já foi publicado. Nessa recomendação técnica, que é só sobre as reuniões que estão acontecendo nesse período, é que nós recomendamos todas as medidas, principalmente a questão do máximo de 100 pessoas, recomendando a métrica de uma pessoa a cada 4 metros quadrados e em ambientes abertos. Muito obrigada, então, doutora Tatiana Chaves. Joelson, são muitos os protocolos, são muitas as regras, muitas as determinações, mas, como bem lembrou a doutora Tatiana, a gente depende muito da conscientização de todos os envolvidos, não só as pessoas responsáveis pela realização desses eventos e reuniões políticas também, como a doutora Tatiana se referiu, mas também aos participantes, as pessoas, os consumidores, os eleitores, as pessoas que estão participando desses eventos devem ter também essa responsabilidade de fiscalizar e de cumprir as determinações. Joelson. Muito obrigado, Indira, pelas informações. Nós brigamos, obrigado, Indira. Nós brigamos muito, nós queremos, desejamos muito voltar tudo ao normal. Mas para que a gente possa fazer isso sem colocar em risco a sociedade em que a gente vive, tem que respeitar as regras. Então, está tudo voltando com regras. E essas regras a gente tem que respeitar. Responsabilidade de quem promove o evento, responsabilidade de quem participa do evento também. Deixa eu ver aqui as atividades que estão de volta. Deixa eu pedir aqui no telão mais uma vez. Vamos lá. Reabertura das atividades hoje, dia 8 de setembro. Atenção, você em casa. Podem funcionar os cinemas, podem funcionar os teatros, já podem funcionar também museus, biblioteca, zoológico, eventos esportivos, por exemplo, campeonatos de futebol, voleibol, karatê, taekwondo, podem. Desde que haja o distanciamento social, desde que haja o respeito ao protocolo. Minha gente, vamos fazer tudo certinho, tudo de acordo com o que mandam as autoridades de saúde para que a gente possa o mais rápido possível se livrar dos efeitos terríveis dessa pandemia.